Fala galera, de volta Leandro Casale de História mais uma vez e a gente vai resolver agora mais uma questão da SpaceX do ano de 2016. A questão fala sobre autores do século XIX, filósofos, pensadores do século XIX, falando, por exemplo, de liberalismo e socialismo. Tudo bem? Doutrinas sociais, né, no século XIX. Vamos lá. Observe as ideias de três pensadores da Idade Moderna. Primeiro deles, Adam Smith, escocês, em sua obra A Riqueza das Nações, afirmava que a única fonte de riqueza era o trabalho e não a terra. Embaixo, a ideia central da doutrina de Karl Marx, autor alemão, é que a história das sociedades humanas é a história da luta de classes. Na sequência, terceiro, Thomas Malthus, inglês, em sua obra Ensaio sobre o Princípio da População, escreveu que a natureza impõe limites ao progresso material, já que a população cresce em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos aumenta em progressão aritmética. Pode-se afirmar que, e aí ele te dá alguma das opções, mas eu vou deixar para analisar as opções no final. Bom, ele está falando de Adam Smith, Karl Marx e Thomas Malthus, certo? Três autores importantíssimos para a história do Ocidente, para a história mundial, eu diria. Mas que estão escrevendo, né, da Europa, como você pode observar nesse contexto, e as suas ideias acabariam se difundindo posteriormente. Tudo bem? Vamos lá. Liberalismo, eu estou colocando aqui dois dos três autores que aparecem para vocês na questão, Adam Smith e Thomas Malthus. O liberalismo, por essência, galera, você sabe, defende a não intervenção estatal na economia, a ideia de livre mercado, Estado mínimo, lei da oferta e da procura. O liberalismo do Adam Smith, quando ele escreve A Riqueza das Nações, por exemplo, ele se inspira num movimento do século XVIII que a gente conhece como iluminismo. E o iluminismo, ele discute também as questões econômicas. Eu não sei se vocês recordam da fisiocracia, lembra disso? Autores como Turgot, Quesnay, que falam, né, da não intervenção estatal na economia, criticam o controle do Estado sobre a economia, porém, na hora de pensar a principal riqueza, fonte de riqueza de uma sociedade, como esses autores lá da fisiocracia são franceses, e é importante você escutar, né, o lugar de fala de um autor para entender um pouco da tese dele, a França no século XVIII era majoritariamente rural, pessoal. Então quando ele vai pensar a principal fonte de riqueza de uma nação, um cara que está escrevendo da França, que é um país rural no século XVIII, você acha que ele vai falar o quê? A terra, obviamente. Ele dizia que se o solo fosse bem cuidado, ele seria, né, sempre frutífero, sendo renovado, podendo gerar novos produtos, enfim. Por isso ele defende a terra, eles defendem a fisiocracia e a terra como principal fonte de riqueza e, junto a isso, a não intervenção estatal na economia. O Adam Smith é influenciado pela fisiocracia, mas ele escreve da Inglaterra no século XVIII. Ele que é escocês, mas assiste à Revolução Industrial na Inglaterra. E a Inglaterra vivia uma outra realidade, transformada por uma Revolução Industrial, e ele entendia que a principal fonte de riqueza não era a agricultura, e sim o trabalho. Tudo bem? A mão de obra livre assalariada. O Malthus segue a lógica liberal. A própria descrição aqui coloca, né, a produção de alimentos cresce em progressão aritmética, enquanto a população cresce em progressão geométrica. O Malthus é mais um dos autores que se encaixa dentro da teoria liberal, que engloba todos esses tópicos que a gente discutiu até aqui. Já o Marx é uma referência dentro do socialismo. Essa questão é uma questão mais fácil, né? O Marx defende, como socialista típico, a igualdade social, o fim da propriedade privada, a ideia de luta de classes, para que você tenha, né, um governo do proletariado e a partir das transformações, do fim da desigualdade, da estatização dos meios de produção, você chegaria ao estágio final disso que era o comunismo. Então a gente tem capitalismo, socialismo, comunismo. O comunismo seria a fase onde o Estado ele não seria mais necessário, já que a sociedade teria evoluído a um tal ponto que essa instituição ela não se enquadraria mais naquele modelo. Tudo bem? Lembrando que quando o Marx fala, quando o socialismo fala de fim da propriedade privada, isso não significa dizer que tudo vai se transformar em de todos, tudo se torna coletivo. Não. O que é propriedade privada? Por exemplo, um celular é uma propriedade privada. Só que o celular, ele não é um meio de produção, entende? Quando Marx fala de fim da propriedade privada, ele não está falando de socializar tudo. O carro, o celular, um tablet, por exemplo, o seu relógio, qualquer objeto que você comprou, que você entenda como seu, sua propriedade privada porque você comprou, está no seu nome.
né? O Marx entende que aquilo que gera riqueza, tudo bem, é o que deve ser estatizado. Por isso, meios de produção. Uma fábrica, uma terra, por exemplo, isso vai ser estatizado. Agora, o seu sofá, o seu telefone celular, isso o socialismo não está interessado. Tudo bem? Só para desfazer algumas confusões que a gente costuma observar por aí, como se, a partir do momento, né, em que se tem uma sociedade socialista, tudo se transforma em algo coletivo. Não é exatamente assim, tá certo? Quando você fala de fim da propriedade privada, o Marx está pensando em meios de produção, aquilo que gera riqueza, como eu dei os dois exemplos. Fábricas, empresas, né, e uma terra. Tudo bem? O seu sofá, o seu celular, o seu smartphone, a sua televisão, isso não interessa. Tudo bem, gente? Isso é propriedade pessoal. Beleza? Existe uma diferença entre propriedade pessoal e propriedade privada. Bom, vamos voltar para a questão. Visto isso, vamos lá. Olha só. 3 autores. Pode-se afirmar que, letra A, os 3 pensadores defendem o liberalismo clássico. Adam Smith defende, Thomas Malthus defende, Marx não. Então a letra A está fora. B, as 3 ideias propõem a ditadura do proletariado. Não, ditadura do proletariado é um conceito marxista, socialismo científico. B está fora. C, Adam Smith propõe o liberalismo clássico, ok? Thomas Malthus e Marx, o socialismo utópico. Não. O Marx propõe socialismo, mas não o utópico. Muito menos o Malthus propõe socialismo, seja utópico ou científico. Está errado. D de dado. Malthus e Adam Smith defendem o pensamento liberal clássico e Karl Marx foi um dos autores do socialismo científico. Acho que é essa, né? Correto? Letra E. Marx e Adam Smith são considerados anarquistas, completamente equivocado, e Malthus socialista utópico. Tá claro que o gabarito é letra D de dado, pessoal? Tudo bem, galera? Eu fico por aqui, um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.